Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela para explicar a vocês a nossa atividade diagnóstica de língua portuguesa. Pessoal, ao abrir o sistema, pode ser que apareça aí só o formato um pouquinho diferente, mas as questões, o enunciado é o mesmo que o meu. Como combinado com vocês, até no primeiro bimestre, vai cair aí o conteúdo comunicação, que foi o conteúdo que nós estudamos bastante, debatemos em aula, fizemos a leitura do texto, o fragmento da obra Minha Vida com Boris, escrito por Thaís Martinez, que é uma deficiente visual. Citamos diversos exemplos de situações em que acontece a comunicação, em que acontece a acessibilidade, fizemos a produção daquela camiseta, fizemos análise de expressão facial, a forma como eu vejo, a forma como eu falo, a forma como eu me visto, se é correto julgar o outro pela roupa, sim ou não, o que pensar, enfim. Diante de todos esses critérios interpretativos que nós fizemos, em relação ao conteúdo do primeiro bimestre e também eu selecionei aí 3 classes gramaticais das 10 existentes na língua portuguesa. Até o sexto ano, nós fizemos o estudo e análise de 9 classes gramaticais, faltando apenas a conjunção para encerrarmos as 10 classes gramaticais. Aqui na nossa atividade diagnóstica, nós teremos o adjetivo, o verbo cobrando aí tempo verbal e nós teremos também substantivo. Então, eu iniciei a primeira pergunta de múltipla escolha. Você vai selecionar uma alternativa e o enunciado te diz que a língua portuguesa possui 10 classes gramaticais, sendo uma delas o adjetivo. Escolha a alternativa em que a palavra romanos aparece como adjetivo. Então, você vai ler aqui uma por uma, eu tenho da A até a D, e você vai perceber que em todas as frases aqui, todas as orações, eu tenho a palavra romanos. Porém, nem todas essa palavra será um adjetivo. Então, leiam com atenção, lembre-se aí da função que o adjetivo tem na língua portuguesa, leiam com calma, prestem atenção e selecione a alternativa, uma única alternativa, na qual a palavra romanos aparece como adjetivo. No exercício 2, eu venho aí pedindo a vocês o verbo, né? Que é a segunda classe gramatical que eu selecionei e pedi para que estudassem, fiz uma revisão também, que seria cobrada aqui na nossa atividade diagnóstica. Então, no decorrer dos anos, estudamos as classes gramaticais, dentre elas o verbo. O verbo vocês viram no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano. Então, eu pedi para que vocês selecionassem aqui uma alternativa e que essa alternativa contesse uma frase que tenha um verbo pertencente à segunda conjugação do infinitivo, que esteja no passado e que seja conjugado na primeira pessoa do singular. Então, nós já fizemos essa atividade em aula, tanto presencial quanto online. Eu falo para vocês e na oralidade vocês vão criando frases. Leiam com atenção, vai item por item e assinale a alternativa, a qual apresenta um verbo. Uma dessas alternativas vai ter um verbo e esse verbo vai pertencer à segunda conjugação do infinitivo, ele vai estar no passado e ele vai ser conjugado na primeira pessoa do singular. Então lembre-se aí, um verbo conjugado, um verbo no infinitivo, nós temos 3 conjugações: ar, ir. Nós temos 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Lembre-se, primeira pessoa do singular, eu; segunda, tu; terceira, ele ou ela; primeira pessoa do plural, nós; segunda, vós; terceiro, eles ou elas. Conteúdo que vocês estudaram, tenho certeza que vocês vão tirar de letra.
Agora, eu venho aqui pedindo a vocês substantivo. Lembrando que substantivos nomeiam seres, coisas, sentimentos. Sendo assim, a alternativa que apresenta apenas substantivos comuns. Comuns. Então, vocês vão assinalar a única alternativa que tenha como opção todas as palavras que seja substantivo comum. Leiam com calma, com atenção. Tenho certeza que essas classes gramaticais aqui vocês conhecem. Então, façam com muita calma e muita atenção ao enunciado, tá? Em seguida, eu tenho uma pergunta, que é a pergunta número 4. Ela é descritiva. O que é descritiva? Vocês já fizeram outras atividades aí diagnósticas, então vocês sabem. Você vai digitar no próprio sistema, tem um campo para você digitar, você vai digitar para mim. Então, em relação à comunicação, estudamos diversas maneiras de nos comunicarmos. Cite, no mínimo, 3 delas. Durante todo esse período de estudo, nós falamos sobre comunicação e as diferentes formas que nós temos de nos comunicar. Diante de tudo que foi discutido em aula, no mínimo, você vai citar 3 meios de comunicação. 3 formas que nós temos para nos comunicar com as outras pessoas. Pensa, lembra em tudo que foi falado e escreva aqui. Respostas completas, tá, pessoal? Mesmo que esteja digitando lá respostas completas do jeito que a titia gosta, ó. Começa lá. Diante de tantas maneiras de nos comunicarmos, existe e vai citando, tá? Então, respostas completas aí para mim. Atividade 5. Fizemos a leitura de um fragmento do livro Minha Vida com Boris, de Thaís Martinez. Um livro que vocês adoraram e eu também particularmente amo. Acho fantástica a história, todo o enredo, tudo. Eu gosto muito. Leia uma pequena parte que separei para vocês em PDF. Então, você vai vir aqui, vai baixar o PDF que eu coloquei para vocês. Tem que ler esse PDF para dar apoio, auxílio aí para que vocês respondam, tá? Após a leitura, relembre de todo o conteúdo estudado em aula, todos os debates sobre acessibilidade e, com suas palavras, defina o que é acessibilidade. Apresente argumentos, justificativas, definições e cite exemplos. Então, o que você vai lembrar de tudo que nós falamos em aula? Nós falamos em aula presencial, nós fizemos um debate em aula presencial, nós falamos em aula online, vocês manifestaram a opinião de vocês. Eu citei vários exemplos em relação à acessibilidade. Então, o que eu quero? Que vocês baixem o PDF, que vocês façam a leitura aí do fragmento que eu separei para vocês. Eu separei uma pequena parte do Minha Vida com Boris, que é uma leitura que nós já fizemos em aula, da Thaís Martinez. Relembre aí tudo que nós falamos e com as suas palavras, escreva aqui uma resposta a qual você defina a acessibilidade, a qual você justifique o que é, se ela existe, se ela não existe, onde ela não existe, o que seria essa acessibilidade, quais são os exemplos que você poderia citar de acessibilidade, quais são as histórias, as definições. Pense com as suas palavras, escreva aqui na questão 5. Questão número 6. Também de múltipla escolha, então prestem atenção. A comunicação faz parte da vivência humana. É uma afirmação. Eu disse para vocês que quando vem até o ponto final, é uma afirmação. Faça a leitura do texto anexado abaixo e responda ao que se pede. Escolha a alternativa que esteja de acordo com a temática apresentada no texto, a comunicação na sua história. Professora, onde é que está esse texto? A comunicação na história? É só baixar. Eu coloquei aqui em PDF para vocês. Então, baixem o texto A Comunicação na História, que está aqui em PDF. Faça a leitura desse texto para depois responder aqui. Então, vocês vão ler o texto, encontrar qual é a temática apresentada. O que é a temática apresentada? O assunto. O que ele defende? Qual a opinião de quem escreveu esse texto? Então, o que vocês vão fazer? Ler com atenção, com cuidado. Em seguida, vocês virão até aqui o exercício e vocês escolherão uma alternativa
que esteja de acordo com a temática, ou seja, com o assunto abordado no texto. Exercício 7. Você acha que a roupa que vestimos interfere no que o outro pensa sobre nós? Devemos julgar e definir alguém pelo seu modo de vestir? Você acredita que em determinadas situações devemos ter bom senso ao escolher a roupa? Cite quais situações são essas. Atenção! Elabore uma resposta coerente ao que foi estudado, respeitando sempre o outro e seu modo de viver. Lembra quando vocês tiveram que reproduzir aquela camiseta? Vocês tiveram que fazer uma camiseta com uma mensagem, vocês poderiam pintar? Lembra daquela interpretação que nós fizemos, que vocês tinham que definir uma freira usando roupa de freira, se ela seria realmente freira? Lembra dos exemplos que eu dei a vocês em relação a emprego? Se você chega em um emprego, você tem como definir se aquela pessoa está realmente te ajudando pela expressão facial? Você tem como definir o que alguém faz, a profissão que alguém tem de acordo com a roupa que veste? Seria adequado um professor vestir determinada roupa para dar aula? Seria adequado ir à igreja com determinada roupa? Seria adequado em uma entrevista de emprego? À escola? Qual é o tipo de roupa que nós utilizamos na escola? É adequado? É certo? Então pense aí em tudo que nós falamos e elabore uma resposta. Vai ser descritiva, vocês terão aqui um espacinho para escrever. Vocês vão me falar a respeito de todas essas questões que foram abordadas aqui no exercício 7. Falamos sobre isso em sala de aula, eu quero que vocês citem situações, eu quero que vocês exemplifiquem para mim, que vocês expliquem com as palavras de vocês, lembrando sempre respeitar o outro, nunca julgar, apenas dar a nossa opinião, respeitando, prestando atenção em como, apesar do julgamento acontecer, porque nós falamos sobre isso. Lembra que vocês deram exemplo? Até mesmo do uniforme do objetivo, quando você passa na rua, o que algumas pessoas pensam? E alguns de vocês relataram algumas situações que vocês já vivenciaram, que vocês já passaram. Então lembre-se de todo esse conteúdo para vocês escreverem a resposta das 7. Última alternativa, atividade avaliativa, atividade diagnóstica aqui, nós temos 8 questões, tá? Eu coloquei a pontuação para vocês. A pontuação vai dar 10, mas são 8 questões, então prestem atenção. Escolha a alternativa correta. Então, múltipla escolha. Diante de todo o conteúdo estudado sobre comunicação, é correto afirmar que, diante de tudo que nós estudamos, diante de tudo que vocês responderam anteriormente aqui na atividade, o que é correto afirmar sobre comunicação? Diante de tudo que o material trouxe, diante de todos os textos que nós temos aí na apostila do primeiro bimestre, diante de tudo que nós discutimos, diante de todos os exemplos que vocês tiveram em aula, o que é correto afirmar sobre comunicação? Leiam com atenção, selecione a alternativa correta, apenas uma, tá bom? Galerinha, o que eu quero pedir a vocês é atenção na hora de ler o enunciado. Não façam com pressa, façam com calma, leia. Se for necessário, volte e leia novamente. Lê o enunciado, leu as alternativas. Ainda ficou em dúvida? Volta, lê o enunciado da questão de novo, depois lê todas as alternativas novamente para selecionar uma. Muito cuidado, vocês sabem o que eu falo para vocês a respeito dessas questões de múltipla escolha, em que você tem que ter muita atenção, que às vezes um descuido, você escolhe a alternativa incorreta. Então, assim, preste atenção, leia com muita calma. A parte descritiva, a qual vocês têm que expressar aí a opinião de vocês de acordo com o conteúdo estudado, lembrando sempre em ser claro, objetivo, eu falo isso para vocês, né? Quando você tiver que justificar alguém, justifique com argumentos coerentes, cita exemplo, fala aí como se vocês estivessem narrando mesmo um pequeno texto para mim. Vocês sabem, né, a forma como nós já realizamos essas atividades em aula. Então, muito cuidado, façam com calma, tá bom? Um beijo e até mais.